Fala, torcedor do Timão. Hoje eu vim trazer algumas notícias do Corinthians, com uma possível saída de Rodrigo Garro do time e também a negociação do Corinthians com a Adidas. Antes de assistir o vídeo, eu peço que se inscreva no canal e também deixe seu like. Vamos para o vídeo. O Corinthians está cada vez mais próximo de fechar um acerto com a Adidas para assumir o fornecimento de material esportivo do clube, um contrato de 10 anos com valores substanciais. A gestão Augusto Melo falava num contrato de 1 bilhão. Pelo que eu apurei, não é bem por aí, não é exatamente 1 bilhão. Seria um contrato de cerca de 60 milhões de reais anuais para 10 anos, ou seja, 600 milhões de reais, com gatilhos que podem levar a algo próximo de 1 bilhão de reais. Então, o clube vê como uma parceria importante, visto que o contrato com a Nike, assinado em 2017, ele é tido como defasado. O Corinthians recebe cerca de 30 milhões de reais anuais da Nike, invariavelmente, sem gatilhos e com alguns problemas no fornecimento de produtos. Então, essa possibilidade de fechar com a Adidas agora é real no Corinthians. O que o clube aguarda é uma sinalização da Nike, porque a Nike, enquanto atual fornecedora, tem prioridade numa extensão até 2029. Então, caso a empresa norte-americana opte por igualar a proposta da Adidas, o Corinthians é obrigado a aceitar essa proposta da Nike. Hoje, essa proposta ainda não chegou, então a possibilidade mais real é realmente da Adidas fechando com o Corinthians, que seria uma notícia bastante interessante para o fluxo de caixa tão danificado do Timão, Paulo do Vale. Seria o fim, ou será o fim de uma era gigantesca, né? 22 anos, Corinthians e Nike, desde 2003. E assim, é uma Nike que num momento só vestiu Corinthians e Flamengo, aí num dado momento passou a vestir outros clubes do futebol brasileiro, deixou de ser uma exclusividade, mas hoje no futebol brasileiro, de novo, né, o Fabiani? Exato. É só o Corinthians, né? E o Corinthians ele busca uma valorização para ele ser considerado Tier 1. O que é o Tier 1? É a primeira prateleira da fornecedora. Para se ter uma ideia, o valor pago pela Nike ao Barcelona para um contrato de 10 anos, aliás, um contrato de 14 anos, é de simplesmente 10 bilhões de reais. Pouco mais de 700 milhões de reais ano. Então o Corinthians queria uma valorização, óbvio que nem trabalha com esses números que o Barcelona tem oferecidos pelo contrato, mas sim de se tornar a primeira prateleira do país no fornecimento de material. Lembrando que o Corinthians é o único time da Nike no Brasil, né? Entre clubes da primeira divisão. Até pouco tempo atrás ainda tinha o Santos, o Flamengo, sim, Curitiba, o Internacional. Hoje, tão e somente o Sport Clube Corinthians Paulista. Então essa é a principal notícia do dia por enquanto. A gente tem um pouco para falar durante o programa sobre Garro, sobre Memphis Depay. Ô Fabiane, mas antes da gente falar disso, já que tá em clima de despedida, Corinthians e Nike, qual é a mais icônica na sua visão e a mais feia? Porque também nesse meio tempo deu pra fazer... Ó, eu já coloco aqui a mais feia, a que menos combinou com o Corinthians recentemente, aquele amarelinho, sim, que quase verde, né? É, o de 2023. Pros mais xiitas, verde, né? Eu não gosto dessa aí também. E assim, uma que eu acho esteticamente... um pouco feia, mas que o corintiano acho que gostou, é aquela que tem o São Jorge, porque ela tem umas coisas meio 2011, ali... 2011. Ela é bem estampada, né? Sim. Esteticamente eu não gosto, apesar dela representar ali algo legal pro corintiano. Agora, essa amarelinha verde que com o intuito de ser da democracia corintiana... nada a ver, nada a ver. Eu vou citar como a mais bonita aqui, a de terceira de 2018, em homenagem ao Ayrton Senna. Que ela é preta com detalhes em dourado. Eu acho essa a mais legal. A que menos me agradou é uma que me lembra da época do Alexandre Pato no Corinthians, e talvez essa camisa pague o preço do Alexandre Pato, né? Que eu acabo tendo memórias ruins da época que o Pato esteve no Corinthians. Mas era uma aquela camisa de golinha? Azul com uma gola branca. Ah, tá, azul. Tá. Isso, exatamente. Não, a preta e a branca eram legais. Sim, eu lembro. No final das contas, é só não tentar inventar tanto. O Corinthians, a camisa 1 é branca lisa e a 2 é preta listrada, como manda a tradição. A Nike inventou algumas aí, não só no Corinthians, né? A Nike dá umas viajadas. Eu acho que a Adidas viaja menos. Também acho. Acho que na hora de fazer um uniforme diferente, assim... Tanto que a Adidas tem a linha Originals, que é bem legal, né?
Enfim, mas é uma questão de gosto, apesar da Nike ser uma baita marca também, ainda mais tratando do esporte e do futebol. Então fale de Rodrigo Garro, então, Fabiane, você que está também na mesa de som hoje dos donos da bola. Exatamente. Já, Gustavo Soler, diretamente dos Estados Unidos, trazendo as informações do Palmeiras, mas sobre Rodrigo Garro, gente, é o seguinte: mantido o plano do Corinthians de tentar convencer o jogador da possibilidade de saída. O Garro abriu a possibilidade de receber propostas de fora para receber um salário maior do que ele recebe no Corinthians, uma valorização maior do que ele tem no Corinthians, mas o Corinthians não está disposto a perder o jogador e se vê contratualmente seguro para isso. Porque o Garro tem uma multa rescisória alta, são 300 milhões de reais para clubes do Brasil. Hoje eu me deparei com uma matéria do Rio de Janeiro, do jornal O Dia, falando de um interesse do Flamengo no Garro. Muita gente me perguntou sobre isso durante o dia. Gente, Garro no Flamengo pode esquecer, a menos que o Flamengo pague a multa rescisória dele de 300 milhões de reais, o que pro futebol brasileiro seria completamente impensável, né? Seria o dobro da contratação mais cara da história do Brasil. Rodrigo Garro e a informação de que o meio atacante argentino quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar, o Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário, com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta. Para completar sobre o Garro, chateado, irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit, ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Contrato até 2028 e a multa rescisória em território brasileiro é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians conseguiu a confirmação do Tite. Ele vai estar presente num jogo festivo do reencontro de gigantes, marcado para 5 de julho no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors, atletas master dos dois times, ídolos corintianos que fizeram parte daquele jogo histórico contra o Boca Juniors, em homenagem à Libertadores de 2012. Boca também vai trazer jogadores daquela época. Avançou nas tratativas com a Adidas, mesmo com a saída do presidente Augusto Melo, que foi o responsável por iniciar essas conversas. Seu substituto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, tem tratado das negociações com a empresa alemã. E vai haver uma reunião, possivelmente durante o feriado, para tentar encaminhar esse acordo. O Corinthians exigiu algumas garantias bancárias, mas especialmente em relação a materiais, qualidade de material e principalmente prazos. Há uma reclamação muito grande em relação à Nike por falta de materiais, de camisas e produtos específicos, especialmente para mulheres e crianças, e também em relação a datas de entrega que nunca eram cumpridas. Para evitar qualquer tipo de problema, o Corinthians fez essas considerações e aguarda um feedback da empresa alemã para formalizar o acordo. Importante contar que a proposta na mesa do Corinthians hoje gira na casa dos 69 milhões de reais fixos por temporada, basicamente a mesma grana a que tem direito o Flamengo. O Corinthians ainda teria direito a 100 milhões de reais de luvas que seriam pagas ao longo dos 10 anos de contrato, ou seja, além dos 69 milhões fixos, mais 10 milhões em luvas. E o Corinthians ainda poderia alcançar até 100 milhões de reais por temporada se todas as metas fossem batidas, essas metas ligadas a vendas de camisas e produtos. A Nike ainda não fez uma contraproposta. A Nike, inclusive, deve levar esse caso para a justiça porque alega que já renovou o contrato com o Timão em dezembro.
O Corinthians está... Fiel, esse foi o vídeo que eu trouxe hoje. Peço que vocês comentem, deixem também seu like. O que vocês acham da saída do Rodrigo Garro e também dessa possível negociação do Corinthians com a Adidas. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias e até a próxima.